Pensávamos que o McDonald's estava fazendo algum tipo de desafio valendo algum prêmio, mas a verdade era muito mais sinistra. Meu amigo Ronan sempre se interessou por quebra-cabeças, tanto que às vezes isso criava uma barreira entre ele e outras pessoas. Era uma coisa de nerd um pouco mais obcecado que o normal. E se você não for tão rápido em resolver enigmas lógicos como ele pode te achar um completo ignorante. No geral, acho que Ronan tem um bom coração, então não me importo com essa baboseira. Eu estava sentado no refeitório da faculdade quando Ronan se sentou ao meu lado. Estampava aquele sorriso de nerd maluco no rosto quando me disse: "O que você acha da gente sair no sábado de madrugada por volta de umas 3 horas? Eu quero ver um negócio." Ronan tinha despertado meu interesse enquanto tentava reprimir um sorriso e agir de forma misteriosa, mas não estava funcionando. "Você tem que me dizer o que é primeiro," eu disse. "Eu vou te contar mais nesse fim de semana." Sexta-noite chegou e recebi uma mensagem de Ronan por volta das 10 da noite que dizia: "Não durma, idiota. Estarei aí às 13 em ponto." Eu sabia por que ele estava fazendo isso. Ronan não tinha carro e confiava em mim para levá-lo a lugares com bastante frequência. Agora, onde ele queria ir às 3 da manhã estava além do que eu podia imaginar. Ele não é do tipo do cara que sai para beber no fim de semana. O que diabo seria? Às 3 horas, eu estava na minha segunda xícara de café e ainda lutando para ficar acordado. Entretanto, Ronan apareceu na minha porta da frente bem acordado. "Pronto para ir no McDonald's?" Ele deixou escapar assim que eu abri a porta. "Por que a gente vai no McDonald's?" eu disse balançando a cabeça. Ronan me explicou quando entramos no carro. Ele passa muito tempo nesses fóruns de internet. Aparentemente, ele se deparou com um tópico sobre uns recibos estranhos do McDonald's que algumas pessoas recebiam. Parecia ser algum tipo de quebra-cabeça. Em um desses fóruns ainda havia algumas fotos incluídas de pessoas que receberam esses recibos duvidosos. Todos eles tinham um número escrito em tinta vermelha na parte inferior do papel. Ronan me disse que algumas pessoas notaram que todos os recibos tinham sido processados às 13h33 da madrugada de um sábado. Esse pequeno detalhe é que os fez pensar que não era uma coincidência, mas sim algum tipo de grande desafio secreto do McDonald's. Realmente achei isso muito legal. O KFC fazia algo parecido no Twitter. Todos os recibos tinham uma outra coisa em comum. Todos eles tinham os exatamente 5 itens do menu. O número vermelho na parte inferior do recibo era sempre um dígito de 0 a 5. Esses itens de menu diferiam de recebimento para recebimento, mas eram todos pedidos numerados. Por exemplo, o número 1 sempre foi o Big Mac. Ronan explicou que isso os levou a pensar que os itens de menu numerados formavam algum tipo de código que precisava ser inserido na ordem certa. "E acho que sei qual é a senha," Ronan disse em um sussurro dramático. Olha para o recibo com 5 vermelho na parte inferior," ele disse. "Eles ordenam 2 números 4 e um número 8. Eu acho que esses são os dígitos da senha, 11448. Eles só precisam ser reorganizados." E você descobriu a ordem certa?" eu perguntei animado. "Tenho certeza que sim, só espero que ninguém mais tenha descoberto." Parei no estacionamento do McDonald's. Estava quase completamente vazio. Eu podia ver alguns funcionários e um cliente solitário dentro. Não havia ninguém na fila do drive-thru. "Olha, agora você vai ali no drive-thru e espera. Não faz nenhum pedido ainda,"
Ronan me instruiu. Temos que fazer esse pedido exatamente às 13h33. Não gostei da ideia de segurar a fila do drive-thru, mas como eu disse, não havia ninguém por perto, então achei que não seria um grande problema. Ficamos em silêncio pelos próximos minutos. Fiquei de olho nos espelhos para ver se alguém estava tentando entrar na fila. Ronan ficou de olho no celular, observando cada minuto que passava. Às 13h32, ele me disse para dirigir até o alto-falante. Ficamos ali sentados em silêncio, pelo que pareceu uma eternidade, enquanto a pobre funcionária tentava nos fazer falar com ela. Assim que 1 minuto se passou, Ronan se inclinou para minha janela e fez nosso pedido. Moça, eu gostaria de um número 1. Vou pegar outro número 1, por favor. Um número 4, um número 8 e outro número 4. Vimos cada número aparecer em uma pequena tela ao lado do alto-falante. Ronan parecia satisfeito com os resultados. A funcionária nos disse para ir para a próxima cabine. Então, Ronan, como você sabia que era essa ordem? Perguntei. Ele não me disse nada, apenas sorriu. Recebemos nosso pedido e pagamos. A mulher que trabalhava lá não nos deu nenhuma piscada, aceno de cabeça ou qualquer outra coisa que indicasse algo. Na verdade, ela parecia incrivelmente entediada. Entreguei a sacola de lanches para Ronan e ele a rasgou para pegar o recibo. Lá embaixo, em vez de um número vermelho, havia um endereço em vermelho. Se acertou! Ronan acenou o recibo com entusiasmo para a funcionária. É isso aqui, moça? Devemos ir aqui? Ele perguntou a ela. A mulher parecia confusa, tentando ver o que estava escrito no recibo. Ela nos disse que não tinha ideia de qual era esse endereço ou por que estava em nosso recibo. Ronan e eu trocamos olhares incrédulos. Os funcionários não estavam sabendo disso? Quem estava monitorando e escrevendo os recibos com a tinta vermelha? Talvez eles tenham sido instruídos a se fazerem de burros, sei lá. Saímos do drive-thru e pedi a Ronan que colocasse o endereço em seu celular. Era apenas cerca de 15 minutos de carro de onde estávamos e com certeza era outra unidade do McDonald's. Nesse ponto, eu estava totalmente entusiasmado. Ronan nem precisou me falar nada. Eu já estava dirigindo em direção ao segundo local. Uma vez que pegamos a estrada novamente, tudo estava completamente silencioso. Não havia carros ou pessoas em qualquer lugar da rua. Suponho que não foi muito estranho para uma hora dessas. Ainda assim, algo não parecia muito normal. Ronan parecia sentir isso também. A sensação de calma. Não havia nenhum som além do ronco do motor do carro. Nada de folhas farfalhantes de árvores, nada de aviões, nada de grilos. Apesar disso, não liguei muito. Pensei que talvez fosse algum efeito colateral de estar tão cansado. Quando finalmente chegamos ao segundo McDonald's, o estacionamento estava completamente deserto. Não havia carros, nem mesmo dos funcionários. Todas as luzes dentro do restaurante estavam acesas, mas olhando pelas janelas, não parecia que havia alguém lá dentro. Isso é estranho, eu disse enquanto caminhávamos até a porta da frente. Estendi a mão e puxei a porta de vidro, esperando que estivesse trancada. Em vez disso, ela abriu imediatamente. Boa noite! Eu gritei enquanto entramos no McDonald's. Enquanto eu falava, minha respiração parecia uma nuvem grossa na minha frente. Estava congelando por dentro. Cada um de nossos passos ecoava no piso. Alguém está aqui? Silêncio. Isso é tão estranho, Ronan sussurrou. Vou verificar a cozinha. Talvez haja alguém lá atrás. Eu não tinha certeza se isso era uma boa ideia, mas ele já estava pulando por cima do balcão. Vamos embora daqui, cara, eu disse. Não quero ter problemas aqui.
Não, espere! Ele retrucou. O que é isso aqui? Ronan estava atrás do balcão, olhando para uma das mesas. Eu me virei, seguindo seu olhar. Ali, sozinha em uma mesa no meio do ambiente, havia uma única caixa de McDonald's. Fomos até a caixa. Em uma inspeção mais próxima, pudemos ver um guardanapo saindo debaixo da caixa. Havia 2 palavras escritas com a mesma tinta vermelha. Dizia: escolha um. Olhei de volta para Ronan, e ele estava apenas acenando para mim furiosamente para abrir a caixa logo. Então eu abri o papelão e enfiei a mão dentro. Havia 2 pequenos brinquedos, 2 pequenos bonequinhos embrulhados em plástico. Mas quando eu olhei para eles mais de perto, uma sensação de pavor começou a se instalar na boca do meu estômago. A figura na minha mão direita era baixa, enquanto a da minha esquerda era mais alta e esguia. Um usava um moletom verde e jeans, o outro estava de short de basquete e camiseta. Éramos nós. As figuras eram tão detalhadas, até a cor dos olhos e as marcas de sapatos. Eles estavam vestidos exatamente como nós estávamos naquele momento. Pequenas réplicas ultra precisas. Ronan estendeu a mão e pegou o boneco que o representava. O quê? Quem poderia... Como? Ronan começou a gaguejar através de respirações cada vez mais rápidas, examinando sua própria semelhança no brinquedo. Cara, a gente precisa sair daqui, sussurrei de volta para ele. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo, mas era assustador essa coisa toda. Isso não parecia mais um desafio divertido. Me virei e corri de volta para a porta, ainda segurando meu brinquedo na mão. Ronan apenas ficou na mesa olhando para sua miniatura. Vamos lá, cara! Eu gritei de volta para ele, enquanto me jogava na porta. Puxei e a porta abriu rápido e fui recebido com uma explosão de calor. O silêncio pareceu quebrar quando cruzei a soleira do lado de fora da loja. Um trem apitou ao longe, um cachorro latiu do outro lado da rua. Eu podia ouvir carros ao longo da estrada à distância. Uma leve brisa espalhou algumas folhas pelo asfalto do estacionamento. Foi como se o mundo inteiro, coletivamente, soltasse um suspiro de uma só vez. Voltei meu olhar para a loja, mas agora ela estava completamente escura. Não havia luzes acesas lá dentro. Ronan tinha desaparecido da minha vista. Eu estava congelado e em choque, a centímetros da porta pela qual tinha acabado de sair. Uma porta que agora parecia levar a um lugar totalmente diferente. Voltei aos meus sentidos e puxei a porta novamente em pânico, tentando voltar para dentro. Talvez Ronan tivesse andado para outro lugar, pensei, mas certamente ele estava lá dentro. No entanto, a porta não se moveu dessa vez. Estava trancada. Eu estava completamente fora de mim neste momento, chamando-o em desespero e batendo na porta de vidro. Depois de alguns minutos gritando, tive que parar e recuperar o fôlego. Sentei-me na calçada em frente à porta. Tentei parar de tremer e me acalmar o suficiente para analisar o que exatamente aconteceu e o que eu deveria fazer a seguir. Foi quando olhei de volta para o brinquedo na minha mão. Não era mais eu. Era uma pequena réplica do Ronald McDonald, mas seus olhos estavam escuros como breu. Havia um pequeno alto-falante em seu peito e um botão nas costas. O joguei no chão em pura descrença. Quando atingiu a calçada, o brinquedo soltou um sussurro granulado. Boa escolha. Agora comece a correr. Até a próxima. Obrigado.